Eu acredito que entre prospecção, fazer reunião e fazer o controle das oportunidades, você precisa ver aonde está o seu maior abacaxi momentâneo, né? Poxa, eu estou precisando fechar. Se você está no final do mês, não adianta você prospectar agora, né, Lê? Então, poxa, faz o controle das suas oportunidades, faz as reuniões que você tem que fazer. Mas, se você está precisando aumentar sua carteira, aumenta o número de prospecção. Você está sem reunião para fazer, aumenta o número de prospecção. E assim você vai balanceando, né, Lê? Então, quanto mais prospecção você faz, mais reunião você vai ter agendada, mais você vai ter oportunidade para fazer o acompanhamento. Se você está com pouca oportunidade para fazer acompanhamento, você precisa voltar, né? O ideal é que você tenha os 3 acontecendo em balanceamento ali. Você tem bastante oportunidade no seu funil, você tem bastante reunião para fazer e você continua prospectando. O que acontece com alguns vendedores, né, Lê? Para de prospectar porque está com muita reunião, faz todas as reuniões e aí acaba ficando com um monte de coisa só para fazer acompanhamento. E aí você tem, poxa, todo aquele tempo entre prospectar e trazer mais fechamento, às vezes é um tempo médio muito grande. Então, o ideal é que você consiga manter uma constância das 3 coisas. Você se organize para fazer essas 3 coisas de uma forma eficaz, né? Mas sempre olhar para o seu principal objetivo, né? Se você está precisando aumentar a sua carteira, vamos prospectar. Se você está com muita coisa no fundo do funil, se você ficar prospectando agora, vai começar a perder aquelas coisas que já estão lá por falta de acompanhamento. Cara, faz aquele acompanhamento primeiro e depois você começa a encher o seu funil novamente, né, Lê? Exatamente. Eu acho que um ponto importante é você, que está nos ouvindo nesse momento, enxergar para você prospectar um cliente, quanto tempo você leva? Né? Qual que é o grau de dificuldade que você tem? Se você tem uma cadência mais longa para você conseguir prospectar um cliente, por exemplo, você precisa contabilizar dentro da tua agenda de trabalho essa cadência. Né? Então, o que o Dani estava falando ali, e assim, a minha visão bate 100% com a sua, a gente só vai explorar isso de uma forma diferente, é organização e planejamento. Então, o que é organização? É você blocar na sua agenda de trabalho, vamos imaginar de segunda a sexta horário comercial, você blocar dentro da agenda um horário específico para prospectar. Uhum. Por exemplo, segunda-feira de manhã e quinta-feira à tarde eu vou trabalhar no assunto prospecção, tá? Então, eu posso ter na parte da manhã uma organização, gerar uma lista de potenciais clientes, subir para o meu CRM ou para minha ferramenta de Sales Engagement. Eu vou organizar, eu vou escolher os clientes que eu vou atender e eu vou iniciar o meu processo de prospecção, de repente fazendo uma ligação, né, ou mandando um e-mail para essas empresas, tá? E aí eu coloco uma atividade para quando? Ou para a próxima segunda, no mesmo bloco, ou na quinta-feira à tarde, que é o bloco que eu escolhi. Aonde está o maior... Cara, de verdade, gente, são mais de 3.000 alunos nos nossos programas de treinamento e 500 no programa de aceleração, que são os alunos que a gente fica mais próximo, que a gente conversa, que a gente... Cara, é ao vivo a parada, entendeu? Se você quiser treinar vendas comigo e com o Dani ao vivo, é o programa de aceleração que você tem que vir, tá? Quando a gente está no programa de aceleração, a gente conversa com os alunos. E 100% dos perrengues que o cara passa é porque ele não separa a atividade de prospectar da atividade de vender. Então, quando eu bloco, mas Leandro, eu não gosto de segunda-feira de manhã. Tudo bem, segunda-feira à tarde, terça de manhã. É só um exemplo. É só um exemplo para você se organizar. Por quê? A atividade de prospecção tem que acontecer de segunda de manhã, nesse exemplo, ou na quinta tarde. E na quarta-feira? Quarta-feira você vai fazer outra coisa. Você vai, por exemplo, marcar as reuniões de vendas. Né? Fazer os follow-ups. Fazer o follow-up. Eu sou representante comercial. De repente eu vou visitar clientes, né? Eu vou pegar o meu carro e vou fazer a minha rota na terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, por exemplo. É você conseguir entender quais são os dias, ou os blocos dos dias, que você não vai fazer absolutamente nada que não seja prospecção. Entende? Esse é o primeiro ponto. E assim, eu não tô mergulhando na cadência. Cara, isso a gente vê depois. Organizar. Falando com os alunos, a gente percebeu que o problema que eles tinham, que eles enfrentavam, era de organizar. Porque a agenda de reunião e follow-up sempre é você com uma outra pessoa. A prospecção você faz sozinho, né? Exato. E aí você não guarda um tempo para você fazer isso na sua agenda.
E sempre vai ter alguma coisa mais legal para fazer do que prospectar. Se você for certeza. esperar um buraco na sua agenda, fudeu. não vai ter, né? Não vai ter. Aí, a segunda coisa aqui é a parte de reuniões, né? O que seria reuniões? Seria você, de fato, apresentar a tua solução, você fazer uma reunião de levantamento de necessidades, você fazer uma reunião de apresentação de proposta, você estar com aquele cliente, né? Colocando nesse exemplo, a gente está falando de um vendedor que vai prospectar, que vai vender a solução, né? Então é um vendedor de ponta a ponta, como a gente chama aqui, que é o vendedor da vida real, né? Convenhamos, eu sei que a galera do mundo SaaS separa SDR e closer, tudo mais, mas o vendedor que nos escuta, né? O cara que manda no Instagram lá, pô, trabalho com consórcio, trabalho sou representante comercial e tal. O vendedor da vida real, como eu e Daniel Mestre, é o cara que vai vender. Então, quando você vai agendar? Você vai agendar nos outros blocos. Então, por exemplo, terça, quarta e quinta de manhã eu vou colocar o bloco de reuniões. Poxa, Leandro, mas se o cliente só puder de sexta-feira à tarde, ok, sem problema nenhum, agenda com ele, mas você tem que ter, e a gente fala muito de intencionalidade, muito obrigado. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente fala de ser intencional na hora de propor a agenda para o cliente. Daniel, o que você acha de a gente marcar a reunião amanhã, terça-feira, 11 horas da manhã? Eu já dei a agenda dele. Se ele não puder, só puder na segunda-feira à tarde, ok, a gente remaneja. Não vou deixar de atender você, mas eu vou tentar colocar você num bloco que eu possa atender, tá? Uma dica extra é você treinar bem a reunião. Porque eu já tive esse problema de entrar numa reunião e me afeiçoar tanto à pessoa que eu esquecia do tempo e aquela reunião que estava blocada para 1 hora levava 1h30. O que acontecia com o meu dia? Cagava tudo, ia tudo sendo empurrado para frente, né? E com o passar do tempo, eu criei a habilidade de diminuir a reunião. Hoje eu faço reuniões de 40, 45 minutos e faço uma boa reunião, não preciso mais de 1h30, tá? Então fica uma dica extra aí de você treinar essa reunião de vendas. E nos outros slots, nesse exemplo aqui, segunda-feira à tarde, né, sexta-feira de manhã e tudo mais, você colocar o que? Os follow-ups. Você colocar o quê? Você manter o contato com aquele cliente que já recebeu a proposta, né? Você ir mantendo ele, nutrindo ele. Hora fazendo follow-up na pessoa, hora fazendo follow-up na empresa, hora fazendo follow-up na oportunidade. Eu não vou entrar aqui, né, nessa diferença, a gente fala muito disso no programa de aceleração, para ser um follow-up estratégico e não um follow-up interesseiro, né? Ele tem que ser um follow-up do tipo, cara, tô aqui, tô com você, na jornada, conta comigo e tudo mais. Você não precisa fazer isso todos os dias. Você pode, dependendo do nível de complexidade do seu processo, você pode apartar. Cara, faço só de sexta-feira de manhã. Você nunca mais vai esquecer follow-up. Se organizar dessa forma, nunca mais esquece. Por que a gente esquece? Primeiro motivo, porque a gente não bloca na agenda. Segundo motivo, porque a gente não põe no CRM. Se a gente não coloca no CRM, cara, e a gente usa o Plume CRM aqui, é patrocinador do podcast, não por acaso, é uma ferramenta que a gente usa, que a gente confia. Cara, você não esquece dos seus compromissos. Tem um workflow. Hoje, você abre um calendário de agenda e você clica lá. Hoje eu tenho que fazer esses compromissos aqui. Quando você organiza dessa forma, você vai ver todos os seus follow-ups num bloco só. É simples você conduzir o cliente, é simples, óbvio, num processo de vendas mais complexo. Num processo mais curto, às vezes tem que ser mais intenso. A gente já trabalhou com um cliente, por exemplo, que tinha todos os dias, das 4h30 às 5h30, ele fazia follow-up. Lembrando Simples. que esse exemplo que o Leandro está dando é um exemplo genérico, né? E, de novo, a gente precisa olhar para o seu momento, né? Se você acabou de entrar numa empresa, você não vai prospectar só de segunda e de quinta-feira, você tem que prospectar todo o dia inteiro. Perfeito. Né? Porque você nem tem acompanhamento para fazer, né? Você vai marcar algumas reuniões, né? Coloca as reuniões ali para você fazer, mas seu foco tem que ser prospecção. Mas o que acontece, né, Lê? Alguns vendedores têm um foco tão grande em prospecção e prospectam durante a grande maior parte do tempo. E tem cliente querendo comprar de você, follow-up, proposta que você não mandou. Você se atrapalha com as atividades pós-prospecção, de meio e fundo de funil. Então, você precisa ter uma organização, você precisa ter uma forma de olhar pro seu mês, para suas atividades ali e entender aonde você precisa colocar mais foco naquele momento. Putz, estou com muita coisa de reunião para marcar, estou com muita coisa de follow-up para fazer.
não adianta você prospectar mais em cima disso, que você só vai se embolar. Dá um foco ali em matar o que está em oportunidade, faz os follow-up, dá lost em quem precisa dar lost, né, Lê? Para você restabelecer o equilíbrio. Se você não estiver equilibrado, você vai ficar bagunçando demais. As pessoas têm uma tendência a achar que para vender mais precisa prospectar mais, né, Lê? Não precisa. E às vezes não você está fazendo, né? às vezes você só não está fazendo o número de follow-ups necessários dentro do que você já está prospectando. E aí você começa a prospectar mais, você começa a ter menos tempo ainda para fazer follow-up, você está deixando um monte de gente querendo comprar, a ver navios, né? Como é que fica a história, né, Lê? E aí você fica estafado, você fica cansado mentalmente, fisicamente, porque você está toda hora começando o processo de prospecção com pessoas ou empresas novas e esquecendo de dar continuidade com quem de repente viu seu e-mail pela primeira vez e está interessado, mas aconteceu alguma coisa e não entrou em contato, né? De novo, esse é um assunto recorrente dentro do programa de aceleração, a gente fala muito com os vendedores, a gente ajuda a construir esse calendário, a gente tem esse carinho, essa atenção aos nossos alunos, porque a gente sabe o impacto que causa, né? É inegável, uma agenda bem organizada. Ah, mas Leandro, eu trabalho externo. Cara, dá para organizar da mesma forma, né? Cuidado com as objeções, né? As auto-objeções, né? Ah, não, mas é que sabe o que é, meu... Não, de segunda-feira eu tenho reunião com o meu gestor de manhã, né? Não, de segunda-feira meus clientes não gostam de receber ligação. Ah, sexta-feira à tarde, cara, meus clientes não gostam de receber... Tá bom, então faz pós-venda. Então, planeja a sua semana seguinte. Monta a lista de prospecção na sexta-feira à tarde. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com as desculpas que a gente acaba adotando na nossa vida, na nossa carreira, né, Dani? Que acabam atrapalhando demais a nossa vida. E aí, cara, estamos no final de fevereiro de 2025, né? E tem gente cometendo os mesmos erros que cometeram em 2024. E aí vai ter os mesmos resultados de 2024, né, Lê? Não tem muito o que acontecer de diferente, né? E eu sei que o amigo ouvinte, você que deu play nesse episódio aqui, eu sei que você não pensa assim, né? E eu honro a sua vida por você não pensar assim, por você querer ser uma pessoa diferente, querer ser um profissional diferente e tá aqui com a gente. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!